Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 1º de julho de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Luiz Alberto. Doutor Ricardo. Aprovo, senhor presidente. Embargador Cornélio. Aprovada. Expediente. Não havendo expediente, na ordem administrativa, a presidência propõe uma moção de boas-vindas à excelentíssima doutora Jeane Maria de Carvalho Rodrigues, 15ª Procuradora de Justiça, que acompanhará as sessões no presente mês e certamente emprestará mais qualidade às nossas decisões e julgamentos. Seja bem-vinda, doutora Jeane. A moção de congratulações também se propõe pela passagem do natalício da doutora Érica Paiva, que ocorreu no dia 25. Todos de acordo? De acordo. Mesma proposição em relação ao natalício da senhora Dinamene de Araújo de Andréa Maia, que ocorrerá no dia 5 de julho. Todos de acordo, bem como a desembargadora Lourdes Azevedo, no dia 10 de julho. Todos de acordo, o Ministério Público se acosta às manifestações com a adesão do Ministério Público. A presidência informa que os processos do desembargador Delermando Mota não poderão ser julgados em face das suas férias, bem como os processos em que houver defesa oral e os a que está vinculado. Senhor presidente. Na ordem administrativa, pois não, também informar que o doutor Cícero Macedo participa do julgamento do processo com ampliação de quórum, o que nos dá muito prazer e honra a esta Câmara, e o doutor João Por Deus, que participará do julgamento dos processos número 25 e 26, aos quais daremos prioridade. Pois não, doutor João? Era isso mesmo. Senhor presidente, também registrar aqui na sessão que hoje nosso tribunal está completando 133 anos de instalação. Uma boa lembrança. Data importante para todos nós, né? Sem dúvida. Nossa instituição. Queria que fazer esse registro aqui, senhor presidente. Muito bem feito, doutor João Por Deus. 136 anos que a gente faz justiça aí dentro dos nossos limites e dentro dos nossos entendimentos. Na ordem administrativa, proposições de comunicações, doutor Luiz Alberto, doutor Ricardo Procópio. Comunicações e proposições. Não tenho nenhum, senhor presidente. Ricardo. Tinoco, desculpe. Acontece. Primo Góes, Tinoco de Góes. Somos primos. Desembargador. Não tenho. Cornélio, doutor João Por Deus, doutor Cícero Macedo. Sem comunicações, alguma questão, doutora Jeane? E doutor Luiz Alberto? Doutor Luiz Alberto não teve. Doutora Jeane, alguma? Não tem proposições. Na ordem, portanto, jurisdicional, prioridade aos processos 25 e 26. Desculpe aí, 25 está com vista para mim. Vamos ver qual é. Sim, agora vi. Eu vou esperar só um pouquinho. Trouxemos esse voto aqui do 25, Carlos. Você quer ver o papel votou? Agora.
25 é grave interno? Esse processo, eu vou acompanhar Vossa Excelência. E o 26... Já está votado 26, né? É. Unanimidade. 26 está votado também. Estou acompanhando Vossa Excelência. Vossa Excelência, quiser ficar, nos dará muito prazer a presença de Vossa Excelência aqui na Câmara. Então, agradecemos a presença de Vossa Excelência, que com brilhantismo esteve aqui nesta Câmara durante as férias do desembargador Cornélio, preenchendo essa lacuna à altura. E agora, nós desejamos que Vossa Excelência volte outras tantas vezes aqui para nossa satisfação. Doutor Cícero Macedo, na prioridade dos advogados presentes, nós temos o número 4, em que está escrito doutor Fabiano Tabosa, da minha relatoria. Vossa Excelência representa quem, doutor Fabiano? Há uma apelação, um recurso adesivo. Vossa Excelência é recorrente? Recorrente adesivo? Pois não. Há um dano de R$4.000, né? Também. 4. Vossa Excelência é o adesivo, não é? Isso. Excelência, nós estamos dando provimento ao recurso adesivo. Ah, perfeito. Concluindo aqui, invertendo o nome da prova. Então, dispensa a sustentação. A informando até fim de julgar em procedimento da demanda. E a apelação procedente. Exato. Tá muito. Obrigado, bom dia a todos. Fica prejudicada a apelação, né? Deposta pela parte demandante. Na sequência, doutor Luiz Alberto, é o 10, doutor Edinaldo Patrício. Doutor Luiz Alberto é o relator. Doutor Luiz Alberto é o 10 e o 12. É porque... Eles provêm de uma sentença única, mas no primeiro grau mandou separado, depois acabaram gerando 2 números de processo. Mas a sentença é única. Vossa Excelência representa quem? Pois não, doutor. Esse processo, desembargador, porque eu estou com um voto aqui no 10. Está errado aqui. Pois não, doutor. Com a palavra. Bom dia a Vossa Excelência, senhor presidente dessa sessão,
por intermédio de quem eu saúdo a todos os demais aqui presentes. Represento aqui hoje a apelante senhora Edna Abadia. Ela propôs uma ação de instituição de uma servidão de passagem em razão de um imóvel do apelado. E até para que a gente possa ser mais objetivos nessa sustentação, ao longo da demanda houve uma certa confusão sobre qual o instituto jurídico que deveria ser aplicado, se a servidão de passagem ou uma passagem forçada. Isso porque teria esta propriedade um outro acesso. Então, a defesa da parte apelada insistia que a existência deste outro acesso impedia que o direito de servidão de passagem da apelante fosse instituído. Porém, essa celeuma me parece que foi resolvida, inclusive por essa Câmara, no momento em que houve uma propositura de um agravo de instrumento, e neste agravo de instrumento, esta Câmara Civil disse, ora, de fato se trata de servidão de passagem e o artigo do Código Civil que deve ser aplicado é o 1378 e o 1379. Logo, é absolutamente irrelevante se havia um outro acesso. Por quê? Porque não se trata de imóvel encravado. Então, a demanda ela estava pautada em discutir especificamente se havia a comprovação de que a servidão de passagem ela existia por um determinado tempo. É isso que o artigo 1378 do Código Civil diz. A servidão de passagem ela deve ser, sim, reconhecida se houver uma comprovação de que tivesse o exercício dela aparente por um determinado tempo, 10 anos ou 20 anos. O agravo de instrumento à época, quando proposto para que houvesse a reaplicação dessa servidão de passagem, foi julgado improcedente por um argumento. Disse, à época, esta Câmara que não havia ainda nos autos comprovação suficiente do tempo de uso dessa servidão. Ou seja, o requisito do artigo 1378 ainda não estava absolutamente demonstrado. E, por essa razão, o pedido no agravo de instrumento ser julgado improcedente e os autos serem devidamente instruídos. Durante a instrução processual, ficou comprovado que esta servidão de passagem ela existia há mais de 50 anos. Essa via é uma via absolutamente transitável, aberta, e há mais de 50 anos era utilizada pelos moradores da região. A sentença, ao final, reconheceu isso. Disse que efetivamente estava demonstrado que este imóvel, ele, para ser acessado, era acessado por mais de 50 anos por essa via. A sentença textualmente diz isso. Ela diz que a instrução processual comprova este argumento. Logo, está preenchido o requisito do artigo 1378. Porém, excelências, a sentença ela trouxe um outro requisito que não está previsto na lei. Ela disse, a servidão de passagem não poderá ser instituída nesse caso reconhecida por causa da justiça desta servidão de passagem que deve ser analisada. Que justiça? Não existe este requisito na lei. O artigo 1378 e o 1379 não trazem esse requisito. A servidão de passagem ela vai ser instituída quando demonstrado que ela é utilizada há mais de 10 ou 20 anos pelo imóvel dominante. E isso ficou demonstrado. A sentença diz que isso está demonstrado há mais de 50 anos. Mas a sentença ela vai trazer o quê? Requisitos que não estão previstos na lei. Requisitos que não estão previstos no artigo 1378 e 1379. E a sentença diz, eu não estou reconhecendo a servidão de passagem porque irá trazer um inconveniente para o imóvel serviente. Um inconveniente? Uma injustiça? Onde há isso na lei? Precisamos lembrar aqui que a servidão de passagem ela é um instituto análogo ao uso capião. Inclusive, o artigo 1379, ele vai fazer referência ao artigo 1242 do Código Civil, que é do uso capião. Doutores, nós não analisamos, na instituição de uma servidão de passagem, a conveniência ou a justiça. Óbvio que uma passagem dentro do imóvel vai trazer um inconveniente para o imóvel serviente, mas é um direito do imóvel dominante. E esse direito ele precisa ser apenas demonstrado pelo uso, pelo exercício ao longo do tempo. Inclusive, a sentença, se formos observar, ela não traz nenhum precedente judicial que dê respaldo a ela.
ela não traz nenhum precedente judicial que diga, ora, a servidão de passagem, ela vai ser reconhecida se houver a justiça desta servidão de passagem. Não. Isso não está na decisão. A sentença não tem isso simplesmente porque isso não existe na lei. O artigo 1378 e 1379 são claros. A servidão de passagem, ela vai ser e deve ser reconhecida quando houver a comprovação de que houve, sim, o exercício desse direito ao longo do tempo. E, novamente, não é mais ponto controvertido. A sentença disse, após a instrução processual, 2 coisas ficaram comprovadas. Uma, que o exercício da posse ao longo do tempo está demonstrado. Mas ficou comprovado também que a outra parte tem um outro acesso. E volta a história de um imóvel encravado. Doutores, o imóvel não importa se ele é ou não encravado, é irrelevante. E, novamente, o agravo de instrumento julgado por essa Câmara é também categórico ao dizer isso. É irrelevante para o instituto jurídico que nós estamos tratando aqui dizer que o imóvel é ou não encravado. E sobre esse encravamento, está lá dito, mostrado. O acesso, inclusive, que foi feito pela magistrada no dia em que ela foi fazer uma vistoria, foi num carro 4x4, por isso ela desce uma ladeira. E é isso que a gente demonstra no processo, é que essa servidão ela tem sim utilidade para a apelante, porque a apelante simplesmente não consegue passar lá com caminhões para poder fazer a retirada de dejetos da sua propriedade, porque lá é uma propriedade utilizada com fins recreativos e que tem proteção ambiental, então é necessário fazer isso. Lá ela não consegue passar com carros um pouco maiores que levam clientes para a sua propriedade. Então, tem utilidade? Tem, e isso ficou demonstrado. Esse é o outro requisito que a lei traz para que a gente faça a instituição da servidão de passagem, doutores. Quando a magistrada diz na sentença, será inconveniente para o apelado ter uma estrada que sempre passou há mais de 50 anos, inclusive quando ele esteve lá por muitos anos, é inconveniente para ele que essa estrada passe em frente ao seu estabelecimento. Ora, este instituto, novamente, ele se assemelha ao uso capião. E no uso capião, quer algo mais inconveniente do que perdermos o direito de propriedade pelo não exercício da posse? Portanto, excelências, o que nós solicitamos aqui não é propriamente a proteção apenas do direito da apelante, mas do próprio artigo 1378 e do 1379, porque a redação literal deles foi violada. Temos aqui sim uma situação em que há uma violação à redação literal desses dispositivos. Então, considerando que a decisão contraria inclusive o raciocínio prévio que esta Câmara Civil proferiu ao julgar o agravo de instrumento, com essas considerações, considerando que não é mais discutido nesse processo o longo exercício da posse, por essas razões, nós pedimos sim que haja o provimento dessa apelação, para que seja instituído o direito de servidão de passagem em favor da apelante. E apenas para concluir, por óbvio, considerando que existe uma ação conexa que pedia uma reintegração de posse, com o reconhecimento da instituição da servidão de passagem como legítima, a ação possessória deve, por sua vez, ser julgada improcedente, já que a posse que a apelante buscava exercer era legítima, baseada no exercício do direito de uma servidão de passagem que lhe era assegurado por quase 50 anos, excelências. Com essas considerações, com amparo nesses artigos do Código Civil citados por vossas excelências no julgamento do agravo, peço que a apelação seja julgada provida e, portanto, com a reforma integral da sentença. Com essas considerações, encerro minha sustentação. Doutor Luiz Alberto. Excelências, o meu voto... Tem outra parte... desculpe. O 10 é o doutor Laplace Rosado. 10 e 12, né? Inclusive eu joguei conjuntamente, excelência. Agora, está mantido. Vossa Excelência é apelado. Apelado. Doutor Luiz Alberto. Excelência. Processo da unanimidade mantendo a decisão, não é isso? Exatamente. O senhor quer falar? Mantendo a sentença. Sim, claro.
Dispensa a sustentação, Excelência. Em face da extensa lista dos advogados inscritos para a defesa oral, a presidência faz um apelo para que, se puderem se cingir ao foco das questões trazidas a julgamento, nós agradecemos. Porém, fica registrado que a prerrogativa do tempo legal será absolutamente respeitada, como tem sido respeitada até agora. Há um pedido de preferência do 22, desembargador Cornélio, do doutor Maurício Carrilho, pela ordem de inscrição. O processo está com pedido de vista para o doutor Luiz Alberto, não é isso? Não está em mesa. De Cícero. O doutor Cícero está convocado para 1 e o 2, não é isso, doutora? Isso. Que tem como relator com ampliação de quórum, né? E tem como relator o primeiro, doutor Luiz Alberto, inscrito o doutor Marlon Gonçalves Sanches. Não está presente, votado no sistema. Ok, doutor Cícero? Eu digo, vamos votar no sistema, não há defesa oral. Não há defesa oral. Presidente, como eu não trouxe meu token, eu posso fazer meu voto agora? Pode fazer posteriormente. Certo. Bom dia a todos, senhor presidente. E o 2, E o 2 também, né? Roberto Rodrigues de Lima, vamos ver se está presente. Bom dia, Excelência. Roberto Rodrigues presente de forma virtual. Pois não, doutor Roberto. Vossa Excelência é apelante e apelado, não é isso? Isso, Excelência. O processo de Banco ordem número 2. Bradesco, relatoria do doutor Luiz Alberto. Qual é o Perfeito. ponto controverso, doutor Roberto Rodrigues? Qual o ponto controverso que Vossa Excelência quer atacar? Vou só confirmar aqui, Excelência. Tem outro processo também. Nós temos alguns votos já lançados, mas Vossa Excelência haverá de esclarecer. Pois não? Só confirmar aqui, Excelência. Perfeito, Excelência. Esse processo se trata da legalidade da tarifa bancária, no qual foi julgado parcialmente procedente de primeiro grau. O processo seria justamente esse, defender a legalidade dessa tarifa. Mas essa questão, foi usado o dinheiro? O dinheiro foi utilizado? Não, É Excelência, tarifa? esse processo... Isso. Ou é contrato inexistente? Tarifa bancária. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Pode fazer sua defesa aí, como lhe aprouver. Perfeito, Excelência. Bom dia a todos, nobres julgadores, colegas aqui presentes. De forma bem sucinta, venho a essa tribuna com o devido respeito sustentar pela reforma da sentença recorrida em favor do banco apelante. Diante da ausência de qualquer ilegalidade da conduta praticada e da clara inexistência de dano moral indenizável. É preciso começar com um ponto fundamental. Não há nos autos qualquer prova de que o apelante tenha violado o direito personalismo da parte apelada, como sua honra, imagem ou dignidade. Nenhum elemento objeto foi apresentado que justifique o reconhecimento de qualquer abalo moral. No tocante aos descontos realizados a título de tarifa bancária, tratam-se de contraprestações regular por serviços efetivamente prestados, como demonstrados amplamente na contestação e reafirmados nesta apelação. A matéria, aliás, é regulada pela Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central, que estabelece de forma clara a diferenciação entre serviços essenciais, que não podem ser cobrados, e os demais serviços, cuja cobrança é expressamente permitida desde que contratados pelo cliente, que foi objeto da presente demanda conforme o contrato anexado aos autos. E foi exatamente, Excelência, o que ocorreu no caso concreto. A parte apelada aderiu ao pacote de serviços, tarifa bancária, cesta bem expresso, o que está documentado nos autos,
Tal pacote é oferecido de forma transparente, onde conste todas as cláusulas e amplamente demonstrado o seu custo divulgado e proporciona, inclusive, vantagens econômicas ao consumidor ao consolidar diversos serviços em uma única tarifa. É um valor inferior ao que seria cobrado caso fossem utilizados de forma avulsa. Para se ter ideia, a cesta clássica, também ofertada pelo banco, contempla serviços que, se cobrados individualmente, somariam R$ 180,25. Entretanto, tal pacote mensal discutido na presente demanda custa apenas R$ 49,90, ou seja, uma economia que o correntista possui. Portanto, nobres julgadores, não há qualquer ilegalidade, tampouco má prestação de serviço. O cliente contratou e usufruiu do pacote e poderia, inclusive, cancelar ou alterar o plano a qualquer momento, mecanismo esse que também está à disposição em todos os canais do banco. Senhores julgadores, a tentativa da parte apelada é, infelizmente, uma prática que vem se tornando comum, utilizando do Poder Judiciário como meio de enriquecimento sem causa, invocando genericamente o suposto dano moral, sem prova, sem fundamento e sem causa real. Já finalizando, excelências, como já informado, verifica-se que a parte não sofreu qualquer dano à sua esfera extrapatrimonial, não cabendo, portanto, qualquer violação a título de indenização por reparação a título de dano moral. Por essas razões, requer o provimento da presente apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo assim a regularidade da cobrança e a inexistência de qualquer falha na pretensão do serviço por parte do banco apelante. É o que se pede, excelências. Muito obrigado pela atenção. Desculpe. Muito obrigado, doutor Roberto. Doutor Luiz Alberto, Vossa Excelência está dando provimento parcial, não é? Exatamente. Para reformar a sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de compensação, bem como da repetição do indébito em dobro referente às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão número tal aqui transcrito do Superior Tribunal de Justiça. E está também diminuindo o dano moral, né? Não? Esse é o 2, não é? É o 2. Esse aqui é o 1. Esse é o 2. Não, nós estamos jogando o 2. É. Ah, tá certo. É porque Nós estamos são aqui tantos processos discordando de relativamente, pelo menos o senhor Cornélio, não é? Para tirar o dano Para moral. tirar o dano moral. Agora está faltando. Não, tem voto de todo mundo já. Não, O meu não. só do doutor Cícero. Cícero? É. Mas o gabinete aqui. É isso mesmo, falta o seu voto. Ok, presidente. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Queria dizer da minha honra, da minha alegria de estar aqui nessa Câmara, sob a liderança de Vossa Excelência. Para efeito de declaração, Vossa Excelência está acompanhando o relator ou a divergência? Eu estou acompanhando o relator, presidente, pedindo vênia pela divergência parcial do desembargador Cornélio, mas eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Então fica como relator para declarar o voto e Vossa Excelência votará no sistema. eu reduzi para 3.000, excelência. 3.000. Ok. Na sequência, voltando aos advogados presentes, nós temos o 23, desembargador Cornélio, doutor Hindenberg, Fernando de Dutra. Tá faltando um, doutor? Faltando o número 1, o meu. Não, um foi votado. Não, votamos o 2 agora, presidente. Mas o advogado não estava presente e Vossa Excelência, o 1 votará no sistema. Tá? Tudo bem. O 2... tá votado então, tá dispensado. Então, muito obrigado pela presença. 1, Vossa Excelência votará no sistema, certo? Obrigado, presidente. E agora o Bom dia 23, a doutor todos. Hindenberg. Vamos andar que o tempo urge. Pois não. 23, desembargador Cornélio, está em mesa. Tá mesmo. Pois não, doutor. Vossa Excelência fala por quem? Pela indústria Água Santa Cruz.
Água Santa Cruz. Pode falar, doutor. Apelação civil e recurso adesivo. Pois não? Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, senhores desembargadores, senhora procuradora de justiça. A história desse processo é a de um sujeito que firmou um contrato de compra e venda, mas disse que não firmou. A justiça reconhece que ele firmou e que ele pretende a anulação, que foi reconhecida pela sentença a partir de 2 fundamentos periféricos. Primeiro, porque teria havido desmembramento da área em tamanho inferior ao módulo rural. E segundo, porque haveria um credor hipotecário vinculado ao negócio que não teria anuído com essa venda. Quais são os aspectos que nós pretendemos que sejam considerados para a reforma da sentença? Quanto ao argumento de que ele não teria participado do negócio, a sentença afasta por decadência. Esse negócio, desembargador Cláudio Santos, é uma compra e venda do município de Cruzeta, acontecida em 2001, há 24 anos. E quanto ao módulo rural, o argumento é de que em Cruzeta o tamanho mínimo é 4 hectares e a área foi desmembrada em tamanho menor que isso. Primeiro aspecto, essa regra dos 4 hectares, ela observa uma regra de 2013 ou a partir de 2013, esse negócio foi feito em 2001. Segundo, o módulo rural, ainda que inobservado, ele está vinculado a atividades que são produtivas. A própria lei traz na sua regência que deve ser observado o módulo rural em seus incisos para cultivos, né, dos mais diversos, mas todos vinculados à atividade rural. O que existe lá é uma indústria. Lá não existe atividade rural. Então, ainda que considerada essa inobservância, isso teria que ser, ao nosso sentir, flexibilizado, porque não é o caso de violação à lei, porque as atividades que lá são desenvolvidas não têm qualquer vinculação, repercussão ou a proximidade com a atividade rural. Lá é uma indústria de água mineral que funciona há muitos anos, que é regulamentada, que emprega, que gera receita para o município. Ainda sob essa perspectiva do módulo rural, a própria sentença reconhece que a inobservância dessa regra por expressa previsão legal, quando muito repercutiria na esfera do tabelião já falecido, quem, por sua vez, seria responsável administrativamente, civilmente e penalmente. E quanto à questão do credor hipotecário, ele foi chamado ao processo e não se opôs a isso. Pelo contrário, sob a perspectiva do credor hipotecário, deve-se dizer que essa área onde funciona a indústria, ela sim foi erguida a partir de recursos do Banco do Brasil. E também sob ela existe essa questão de uma hipoteca que foi contratada, que permitiu a edificação do negócio, que lá existe há muito tempo e que, pela redação levada a efeito pela sentença, esse negócio sequer seria indenizado, desembargador Cornélio. E sob que perspectiva? Porque não estaria caracterizada a evicção, porque não poderia a parte demandada, que é uma indústria, se beneficiar da própria torpeza. E que torpeza foi essa? Ter sido desmembrado num tamanho menor que o módulo rural permitia. É preciso se dizer que esse negócio foi feito com certidão expedida pelo cartório. Nessa certidão não se fazia referência a qualquer hipoteca. Nessa certidão não se fazia referência ou advertência de que não se poderia fazer um desmembramento no tamanho menor. O negócio foi escriturado, registrado e, insisto, lá está por 24 anos. Portanto, a prevalecer a sentença como ela se encontra, esse negócio, que é uma indústria, está anulado, com reflexos sociais dos mais diversos. Além disso, a parte não estaria sendo indenizada pelas benfeitorias e
para este negócio concorreu o próprio autor da ação. De modo que, se a lógica é do benefício a partir da própria torpeza, nos parece que essa regra ela atinge com muito mais força o autor da ação do que o demandado. Portanto, com essas breves considerações, é que nós pedimos que haja a reforma da sentença para que esses aspectos que nós consideramos formais, eles não atinjam uma manifestação de vontade que foi legítima e, mais que isso, uma indústria que desenvolve uma atividade importante na região do Seridó. Muito obrigado pela habitual atenção de Vossas Excelências e eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Desembargador Cornélio. Sim, em resumo, senhor presidente, eu estou aqui acolhendo essa preliminar de nulidade, né, do negócio realizado, porque a escritura foi feita em desacordo com a lei, porque houve um desmembramento do imóvel numa fração mínima permitida por lei, era de 4 hectares, e foi feito com 1. E também tem um credor hipotecário que não tomou conhecimento. E eu estou reconhecendo, dando provimento em parte, para determinada evolução do valor que tenha sido comprovadamente pago pela sociedade empresária ao autor em decorrência do negócio anulado, consistindo em mera consequência do respectivo retorno ao Estado anteriormente, né? Status quo antes. E B, condenar a empresa Água Santa Cruz Limitada na obrigação de reparação pecuniária ao autor. 1. Pela utilização econômica do poço após o termo final do contrato de arrendamento em outubro de 2021 até a sua efetiva entrega, nos termos remuneratórios ajustados, e também pela ocupação da área de terra de 1 hectare com base de valor do mercado de aluguéis da área semelhante, considerando a finalidade de uso a contar de 19 de 8 de 2012, em observância ao prazo prescricional respectivo, a ser apurado de forma específica, inclusive com a realização de perícia, se necessário, em liquidação de sentença. É o voto. Na sequência, nós temos... Está unanimidade, né? Na sequência, nós temos o 11, doutor Luiz Alberto, também com a inscrição para a defesa oral, doutor Indembeck, Fernando e Dutra. Doutor Luiz Alberto, 11... Fernando Costa de Lima, Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Luiz Alberto, está retornando a sentença para julgamento, anulando, não é, doutor Luiz Alberto? Porque entende que não houve a devida instrução. O cessamento de defesa. Exatamente. Ok. Julgado, portanto, 11. O 7, doutor Marcelo Mesquita, doutor Luiz Alberto, é o 7. Heitor Pisato Unimed. Agora, esse processo, há 2 impedimentos. O desembargador de Lermando. Lermando impedido. É por ele. Então eu voto, não é? Aqui está 2 vezes, eu acredito, porque ele digitou 2 vezes, né? Mas não... O recurso é de Vossa Excelência? Eu sou apelante e apelado. Heitor Pisato. Doutor Ricardo também... Doutor Ricardo funcionou do 1º grau. Impedimento, Não, esse processo é a primeira vez que ele está em mesa. Ele está ausente. É porque eu tive um na sessão passada que ele também estava impedido por ter funcionado no 1º grau. Vossa Excelência recorre sobre... Heitor Pisato tão somente quanto aos honorários sucumbenciais. Ele está dando provimento aqui aos honorários.
para se incidir sobre o valor econômico, como decidiu o Supremo agora, não é? Então, O satisfeito. Supremo agora traça um parâmetro para isso definitivo, eu acho. Isso. Né? Agora, ultimamente, sobre o valor econômico obtido. Não tem mais. É assim que a gente está votando. Ok, doutor Marcelo? Perfeito. Sempre uma honra estar aqui, como eu As sempre partes digo. privadas, né? As partes privadas. É o percentual legal. E antes havia aquela dúvida, e realmente nós mesmos aqui, todos nós. O 24, desembargador Cornélio, doutor Cristiano Barros. Pois não, doutor Cristiano, Vossa Excelência é rescisão. Também apelante e apelado, Excelência. A apelação é sobre danos morais. Esse processo Francisco Lamy. é desembargador Cornélio relator, não é? É. Pois não, Excelência. Eu dispenso a sustentação nesse Espera aí cenário. um minutinho, Ele vai. Falta ele porque voltar. o julgamento não está concluído. Tá, não. Aqui o relator está dizendo o seguinte, só para eu compreender melhor, desembargador Cornélio. Conheço do recurso do Érico Ricardo Marques na parte conhecida nego provimento. Conheço demais com relações interpostas pelo demandado, nego provimento. Quanto depois pela parte autora, dou-lhe provimento para cada parte demandada, solidariamente, pagamento de indenização de dano moral no valor de R$5.000 para cada autor, mantendo a sentença de recurso em demais termos. Sim, Excelência. Isso atende Sim, Excelência. a unanimidade. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Um bom dia para Vossa Excelência também. Doutora Flávia Câmara, o 13 da relatoria do doutor Luiz Alberto. Bom dia a todos, tudo bom? Vossa Excelência representa A parte autora, hora pelada, Sama da Silva. a Caixa de Assistência aos Empregados dos Correios em face da sentença, obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais. É isso, doutora? Isso, Excelência. Medicamento, enoxarapina, Enoxaparina. Clexane, né? Isso. O Clexane. Isso. Doutor Luiz Alberto. Está, inclusive, condenando em danos morais agora. Desembargador Cornélio discorda, como é um entendimento, desembargador Vossa Excelência, doutor Ricardo, já votou no lugar do desembargador Dilermando, esse processo estava votado. Porque aparece aqui o doutor desembargador Dilermando. Eu votei, presidente. O 13 Isso. Eu votei acompanhando o relator. é uma apelação civil. Vossa Excelência quer fazer a defesa, doutora, ou quer esperar a ampliação? Eu prefiro aguardar a ampliação. Até porque pela pauta já está... É porque isso aqui a gente tem um entendimento, mas tem tem entendimento, dois Isso, integrantes. eu me preocupei em vir por conta do... Mas eu acho que eu estou dando ampliação. flexão, não, desembargador Cornélio. Como é? Eu concedo, não. Concedo, só quem eu não concedo. O que já gerou muitas reuniões no gabinete, né, doutor Cornélio? Então. Doutor Dilermano também normalmente concede. É. Doutor Ricardo Doutora também. veio com medo Não, vamos. da composição. Com medo não, com cautela, né? Pessoa prevenida vale por duas. Então vamos esperar na próxima terça-feira para a gente julgar o processo com o novo integrante, até porque Vossa Excelência poderá, na sua defesa oral, obter a unanimidade, né? Ó, tô desejando Uma- isso e perseguindo isso faz a tempo, unanimidade a Excelência. favor ou contra? Né? Não, a favor, por favor. Tá bom? Muito obrigada a todos. De nada, bom Boa dia, semana, obrigado bom pela trabalho. compreensão. Aqui o 5
Esse processo está em mesa ainda, Carlos? Hein? Esse processo 5 tem o desembargador Dilermando, que já votou e eu pedi vistas, não pode ser julgado, doutor Luciano. Continua na pauta, né? Porque se retirar na pauta. Mas é. Bom dia. Bom dia. Bom, exauridos os processos com o advogado presente fisicamente à sala, passemos então à pauta com os advogados pedido de sustentação oral de forma virtual. O 3 é o doutor Bruno Henrique, não está presente. Doutora Fabiana Tabosa de Azevedo, NUT 4. Já foi, né? Fabiano? Já foi? Ah, tá. O 5, o doutor Dilermando participou, né? É esse, né, que ele falou agora. O 6, Marlon Gonçalves Sanches. Já foi, não? Não presente, votado. Marcílio Mesquita, o 7, já foi, não é? O 8º, Eniange Soledade Bittencourt de Araújo. Banco Itaú. Não presente, votado. O 9 também, a mesma advogada. O 10, Laplace e Adinaldo, já foi, não é? Lindenberg, o 11. O 12 também já foi. Flávia Câmara, essa aqui ficou ampliação de quórum. O 14 é o doutor Dilermando Mota. 15 também. 16 também. 17. 18. O 19, doutor Lindenberg Fernando de Dutra. Embargador Dilermando. Com a minha... Aí tem a minha suspeição. Anotar a minha suspeição no 19, ok? O 20, relatoria do desembargador Dilermando Mota também, doutor Elton Olímpio, doutor Gabriel. O 21, desembargador Cornélio Alves, escrito doutor Pedro Sotero Bacelar. Unimed não presente, julgado. O 20... Presente, excelência. Presente, rapaz. Vamos para frente, doutor Pedro. Sou o doutor Estácio, estou representando o doutor Pedro. Doutor Pedro Sotero Bacelar. Vossa Excelência é o processo número 21. Vossa Excelência é advogado do agravado Unimed? Do agravado Unimed, isso. O desembargador Cornélio não está dando provimento ao agravo, doutor Pedro. A unanimidade. Vossa Então dispensa a sustentação, excelência. Como? Então dispensa a sustentação, não está dando. Mas Vossa Excelência provimento quiser ao fazer, agravo. nós estamos aqui para ouvir, viu? Não dispensa a sustentação, excelência. Muito obrigado pela atenção. O 22, doutor Maurício, está adiado. Não está em mesa. O 23, embargador Dilermando. 24, doutor Cristiano Bal, já foi. 25, não cabe sustentação oral, doutor Daniel Frederico Fagundes de Lima Andrade. Já foi votado também. O 26, Roberto Rodrigues de Lima. Também já foi, doutor João Por Deus, foi o integrante disso. Mais um processo.
Bom dia, Excelência, mais uma vez. Pois não, quem é? Roberto Rodrigues, Excelência, processo de pauta 26. Já foi votado, Excelência? 26 foi votado, doutor. Porque eu não Dentro da sua vi, dano moral, Lindalva e Bradesco, não é isso? Bradesco e Paulista. O Bradesco foi parte legítima de sentença de primeiro grau, só para saber se manteve a sentença em todos os seus termos, ou se houve alguma reforma. A sentença foi acolhendo a ilegitimidade do Banco Bradesco, não é isso? Isso. Agora, o voto do desembargador Cornélio, é isso? Desembargador, qual excelência quer? João por Deus, foi votado e o juiz já se ausentou. E afastou a legitimidade, né? Afastou a legitimidade. Perfeito, Excelência. Então foi mantido na íntegra. Não, ele considerou legítimo. Pá. Já foi votado, Excelência? Pode fazer a sustentação. Foi votado. Ok, doutor? Ok, Excelência. Obrigado, doutor. Bom dia para Vossa Excelência. Alguma questão, doutor Luiz Alberto? Doutor Ricardo Tinoco de Góes, alguma questão na sessão? Não, senhor presidente. Algum processo? Não, obrigado. Desembargador Cornélio, doutora Giane. Não, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão da primeira Câmara Civil nessa data de 1º de julho de 2025, desejando a todos saúde e que Deus nos acompanhe nos próximos dias. Até a próxima terça-feira.